Um senador que ficou muito conhecido na CPI da pandemia foi Marcos Duval. Mas o grande ápice do conhecimento de Marcos Duval foi quando ele, numa live com o MBL, disse que Bolsonaro tinha puxado ele para um golpe de Estado. E ele disse também que naquele dia ia sair uma matéria da Veja, acho que numa quinta-feira, que ia ser bombástico, que ia abalar Brasília. Aí ele deu várias versões, vamos ver a seguir as versões do Marcos Duval. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Dos carros que fazia a escolta do presidente, e tinha um motorista e o Daniel já estava lá dentro. O Daniel então pediu para que eu entrasse então, no carro deles, eu pedi para o meu motorista então aguardar, então saí do meu carro e fui para o carro deles e nós partimos para o Granja do Torto, né, se não me engano, acho que nunca fui em nenhum lugar desse, eu acho que é Granja do Torto. Passei sem ser identificado, a ideia também deles não era nem que eu fosse identificado, né, de senador, indo lá. E para mim era alguma coisa voltada na área de inteligência e voltada à questão dos acampamentos em frente aos quartéis, né? Esse era o meu entendimento, seria alguma coisa nesse sentido. Quando nós chegamos lá, eu até iniciei o assunto, nós estávamos na sala, só eu, o Daniel e o ex-presidente. E eu até iniciei o assunto falando de que era necessário ele comunicar logo à sociedade de que não ia não ia acontecer nenhuma intervenção militar, que isso, quer dizer, a Constituição, né, não permite isso, e que tirasse aqueles brasileiros que estavam ali já em sol e chuva, crianças, idosos e tal. Mas ele falou para mim que, ele falou assim, senador, eu fico preocupado, qualquer movimento que eu faço, pode ser que o ministro Alexandre entenda que eu estou incentivando, ou que fui eu que dei a motivação para os brasileiros estarem ali, então eu prefiro não me envolver e tal. Eu falei, tá bom, então, mas eu acho que não é uma situação que eles estão lá, que se você puder falar, eles saem. Bom, mas ele não quis exatamente por isso, de acharem que era ele que estava conduzindo alguma coisa nesse sentido e não era. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação de porquê então do ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, porque exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava e fiquei atento. E aí ele começou a explicar que a ideia seria eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha não da legalidade. Mas eles disseram que, o Daniel, desculpa, não é eles não, Daniel, o presidente estava escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava.
E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse, iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. E aí, despedimos, o presidente, obrigado por ter vindo e tal, despedimos. Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Isso foi ontem, eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro, e eu estou sozinho nesse processo de investigação de quem realmente foram, não os que quebraram, que isso a Polícia Federal já está fazendo, mas os que prevaricaram. Então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra. E a gente fala que quando você não consegue derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, fui direto no ministro Alexandre e reportei... Não, desculpa, peguei o voo, fui para Vitória, mandei uma mensagem para ele no aeroporto, para o ministro, dando mais ou menos o que foi a conversa. E perguntei quando é que o ministro estaria de novo em Brasília. Ele falou que seria numa segunda ou numa terça. E então eu voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês, nada mais, nada menos do que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, né? Ele é muito introspectivo, né, de falar, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, né, não acredito que era para esse motivo. E aí eu falei, ministro, estou liberado? Não, tudo bem, está liberado. Ele estava lá na sessão e dali eu parti aqui para o gabinete. E quando aconteceu o vazamento do tal documento, eu não tive nem conhecimento desse documento, né, porque me perguntaram desse tal documento, já planejando uma tentativa de golpe de Estado. Ninguém nunca me comentou sobre isso, não tinha conhecimento nenhum e nem foi citado nada desse tipo lá. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria todas as ordens do ministro. Então ele acabou, ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, vou trazer um senador, se ele aceitar, você aceita? O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. Eu disse que foi usado ali o carro da segurança da presidência da República, e ele foi até a Grande do Torto, que é a residência lá do presidente. Qual o nível de conhecimento o ex-presidente da República tinha desse plano? Então, eu não sei, porque eu não questionei. Quando a gente trabalha na imagem de inteligência, a gente não pergunta muito. Eu não perguntei por que teria que ser naquele carro, porque para mim já ficava claro que eu não era para ser identificado como um senador, não era para parar na cancela. Se eu fosse com o meu carro oficial, teria que parar na cancela, registrar a placa. Então, era alguma coisa no serviço da área de inteligência e, no meu entendimento, seria relacionada ao acampamento. Porque nós já tínhamos informações que tinham células lá se articulando para fazer qualquer ataque, tanto é que aconteceu depois o do... Senador, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, em algum momento ele falou com o senhor disse não houve uma coação naquele momento, em algum momento posterior houve algum novo contato dele com o senhor? Não, o que ficou combinado, eu disse para eles o seguinte, para eles, né, eu ia me dar um tempo para pensar. Eu não falei não na hora para não ficar na insistência, porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notório a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre.
Então estava claro que ele estava, assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Quando eu falei, então, que depois daria resposta, eu indo para o aeroporto, eu também reportei ao ministro, acabei de sair, estou indo para o aeroporto, estou quase atrasado, perdendo o voo. Perguntei quando é que ele estaria em Brasília, aí foi que ele disse que segunda ou terça-feira, que ele estaria em São Paulo, aí eu marquei e vim para terça, para ter essa reunião somente com o ministro. E foi a hora que eu reportei. Mas quando na terça-feira, que foi quando eu dei a resposta para o Daniel, pelo celular dele, dizendo que eu não ia cumprir a missão. E esse print é que a Veja teve acesso e a Veja me procurou para saber qual era o relacionamento, porque tinha um print do Daniel e a minha resposta dizendo que eu não ia cumprir a missão. E foi daí que eu já estava esperando, por conta dessa investigação que eu estou fazendo do 8 de janeiro, que eu sabia que alguma coisa ia ser construída na área de inteligência, e eu já tinha sido informado que alguma coisa estava para acontecer para tirar a minha reputação. Só eram vocês três ou o coronel Cid estava por lá? Quando o senhor disse que o Daniel falou que já tinha uma equipe preparada para tentar legalizar, o que é? Legalizar o que exatamente? Essa escuta, porque você só pode ter escuta com autorização judicial. O juiz que autoriza, você não pode sair gravando. Quando você grava e quer apresentar até nos autos, o juiz pode até te dar a voz de prisão, então, porque é uma gravação ilegal. Ele não falou juiz, mas teria um grupo, uma equipe que já estaria para resolver isso. Não disse qual é a hierarquia e qual era a função. Houve alguma menção a GSI ou a ABIN? Não. Nem o GSI, nem a ABIN. Não citou nem o GSI, nem a ABIN. E o coronel Cid também não estava por lá? Não, senador, o senhor disse que falou no dia 7. Dia 7 foi quando o Daniel foi no Senado. Ah, tá. Dia 8 foi o dia que eu não tive o encontro. Tá. Dia 9, que acho que é uma sexta-feira, vocês conferem, foi o dia que eu fui, então, foi na depois, reunião. então, daqueles atos. Porque dia 8 que eu estive foi em dezembro. Perdão. Dia 8 foi quando eu estive com o ministro. Tá. O senhor falou em Granja do Torto. Na ocasião, em dezembro, pelo menos, quem estava morando na Granja do Torto era Paulo Guedes. Não estava lá, não. Até porque eu nunca tive nenhuma das residências desse período todo, eu também nem sabia para onde eu estava indo. Se era a casa dele, do vice, eu só vi que era alguma coisa porque ele falou no Granja do Torto. Eu lembro por causa do Torto, aí eu lembro de... O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Toda. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador, pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando saiu na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas não impediu o Daniel. Não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso. Ele até tinha me comentado... Escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar um ministro do Supremo e ficar calado? Isso cabe a ele, não. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar num Congresso, para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. O senhor chegou a prestar algum depoimento sobre isso, a PF ou no Supremo, e apresentou essas trocas de mensagem, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação. Já foi convocado pela PF, não? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro que eu vou ter que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei. São coisas que a gente não pergunta, né?
Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. O Daniel Silveira insistiu, o senhor voltou a falar com ele? Insistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Ele chegou a mencionar que o Flávio Bolsonaro sabia? Ninguém sabia. E aí, depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Quando nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem, de eu ter tornado isso público, primeiro, assim, quando falou desse tal documento, né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da SECAI, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito que eu nunca tive acesso, nunca soube desse documento. Mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou deixou de fazer, porque eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar, porque quando chegou para mim a informação de que já estavam, por conta do meu, eu acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público, é sigiloso. Por isso que eu estou cobrando o que foi eleito Pacheco para abrir a CPI o quanto antes, porque aí eu posso tornar pública os documentos. Mas eu dei o start por conta disso. Na live, o senhor disse que retona a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Não, isso foi da fala com o pessoal do MBL. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? E tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa? Traidor por causa de quê? Né? Que prova que tem? De trair o quê? E na imagem que saiu na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles. Quando eu estava indo embora, eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo encontrei o Davi Alcolumbre, também abracei ele, dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor. Quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tiraram essa informação. Então eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde 5 da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho, e era quase meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo que você ficou nervoso. Você fala coisas que você... Senador, qualquer discussão de casal, depois você se arrepende do que fala. Mas isso daí não aconteceu. Foi falado, mas não é o... A sua postagem ficou um pouco... Eu não entendi direito. O senhor diz que irá se afastar definitivamente da política. Afastar, né? Não, diz que vai afastar do Senado e que vai sair definitivamente da política. O senhor vai renunciar ao mandato ou se afastar? Não entendi o que o senhor pretende fazer. Depois desse fato aí, porque assim, eu nunca fui político, né? Então, quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora daqui. Porque você é colocado numa posição como se quisesse estar aqui tirando proveito, querendo se enriquecer, e aí vai.
Tanto é que eu postei meu contra-cheque, postei meu extrato bancário e a imprensa me massacrou, porque eu estava como se estivesse desdenhando do salário. Quer dizer, minha carreira anterior, eu não precisa nem comparar, está no portal de transparência, quando você tem que entregar as documentações para assumir o cargo. Então, tudo é declarado, então eu tinha uma condição melhor. E ficar aqui tomando pancada o tempo inteiro, tem hora que eu entrava aqui e falava, não estou aguentando, eu vou largar isso. Mas a minha equipe, né, eu não posso também largar a minha equipe, eu sempre trabalhei com essa questão da equipe, do grupo. 20 anos trabalhando na SWAT foi algo que para mim não se toma decisão individual. Então foi um desabafo na minha rede social e eu, de manhã, eu fui acordado pela minha filha que tem Vitória, às 5 e pouco da manhã, e ela sofrendo e vendo aqueles ataques nas redes, e falou, pai, é só porque você abraçou o que ganhou. Vamos tentar explicar aqui para quem está em casa, mostrando aí onde esses dois personagens se encontram. A gente tem aqui uma linha do tempo com base no que Marcos Duval primeiro detalhou ali a revista Veja. Ele contou, inclusive confirmou em entrevista coletiva que você viu aqui na CNN, que no dia 7 de dezembro, portanto, né, dias antes do primeiro atentado em Brasília, que são os golpistas, depois da diplomação, no dia 12 de dezembro, depredando e tentando invadir a PF, no dia 7 ele disse que foi procurado pelo Daniel Silveira e que Daniel Silveira diz que ele quer ter uma reunião urgente com o Marcos Duval e o presidente, então presidente, Jair Messias Bolsonaro. No dia 9 de dezembro, confirmou Marcos Duval na entrevista coletiva que você viu na CNN, ele então se reúne com o Bolsonaro e com Daniel Silveira. É nessa reunião, no dia 9, que ele diz que ocorre em uma residência oficial, ou seja, aparelho público, sendo usado para essa conversa, vem ali o plano, segundo ele, de Daniel Silveira, de grampear o ministro Alexandre de Moraes para então ter uma forma de tentar prender o ministro. Ilegal. Tudo aqui é crime. Tudo o que está relatado aqui, se aconteceu, é crime. Marcos Duval, então, no dia 12/12, ou seja, no dia da diplomação, diz que enviou uma mensagem para o Alexandre de Moraes para pedir que eles se encontrassem e conversassem sobre o que havia ocorrido nesses dias anteriores. Segue. 2 dias depois, o ministro teria assentido em encontrá-lo no salão do Supremo, então, isso pode ser checado, salão branco, no intervalo de uma sessão, ou seja, a conversa foi curtíssima, no dia 14. Segundo as pessoas que estão em contato com o Supremo Tribunal Federal, as fontes que eu acionei dentro do Supremo, o ministro confirma que houve esse encontro, mas diz que Marcos Duval, após relatar, fez um relato sucinto de que sugeriram grampear Moraes para fazer acusações a ele. E Moraes teria respondido, você vai formalizar isso? Vai botar no papel? E ele teria dito que não. Marcos Duval teria dito que não. E aí Moraes diz, então eu não posso fazer nada. Esse senador agora está dizendo que, na verdade, ninguém ofereceu a ele para escrever nada, ninguém pediu para formalizar nada. Detalhe, ele afirmou ontem na live que ele denunciou. Uso aspas, porque é a palavra que ele usa. É óbvio que eu denunciei. Formalmente, ele não fez. Deixa eu pular aqui para o dia seguinte a essa conversa, no qual Alexandre de Moraes multa Daniel Silveira em 2,6 milhões por conta do desrespeito às medidas cautelares que agora levaram Daniel Silveira de novo para a cadeia. Pula para o dia 12 de janeiro, quando a minuta do golpe é apreendida na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, próximo também a Marcos Duval, Anderson Torres, no qual ele ali tinha a ideia, a tese estapafúrdia, bizarra, golpista, de declarar estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso
mostra para você como tem aí uma espécie de continuidade e muito artifício, muita artimanha nessa conversa inteira, que parece uma conversa malucada, mas não é. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. De Brasília, ao vivo, a Lana Canepa traz os detalhes para a gente. Boa noite, Lana. Olá, Adriana, boa noite. Os mandados foram cumpridos no gabinete do senador aqui no Congresso, de onde os agentes saíram levando um malote cheio de documentos. A PF também esteve em outros 2 locais, no apartamento do senador em Brasília e na casa dele no Espírito Santo, onde Duval está para comemorar o aniversário. Hoje ele completa 52 anos. As redes sociais do senador também foram derrubadas. Ele é acusado de tentar atrapalhar as investigações do 8 de janeiro. O pedido feito pela Polícia Federal, inicialmente, era para que ele fosse até afastado do mandato, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou apenas a busca por provas nos 3 endereços. O presidente do Senado foi comunicado sobre essa ação da PF aqui horas antes e determinou só que a Polícia do Senado acompanhasse de perto. Antigo aliado de Jair Bolsonaro, Duval chegou a citar o ex-presidente em uma denúncia de tentativa de golpe. Em entrevista exclusiva hoje ao Band News TV, o senador se defendeu. Vamos ver na reportagem. Marcos Duval foi eleito em 2018 pelo Podemos. Em fevereiro deste ano, numa transmissão nas redes sociais, Duval disse que Bolsonaro teria tentado coagi-lo a dar um golpe de Estado. Horas depois, ele comunicou ao Senado que renunciaria ao cargo. Depois deu uma entrevista coletiva dizendo que Bolsonaro, na verdade, teria ouvido em silêncio a proposta golpista do então deputado Daniel Silveira. Silveira foi preso em 2021 e voltou para a cadeia depois dessa declaração de Duval. O plano, segundo o senador, seria gravar alguma declaração comprometedora de Alexandre de Moraes para tentar afastar o ministro do Supremo. O senador é integrante da CPMI do 8 de janeiro, que apura os ataques aos 3 poderes em Brasília. É uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Se o que eu estou avisando para todo mundo que eu tenho provas de quem prevaricou, para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. Marcos Duval, que vinha atacando o ministro Alexandre de Moraes e é investigado também nos inquéritos das milícias digitais por espalhar fake news, será ouvido novamente pela Polícia Federal. Os vídeos registrados teve participação da CNN Brasil, também na Band, e também utilizei a gravação do próprio Marcos Duval. Seguindo novas informações, vamos ver aqui. Gabriel Matias para o blog Fatos e Notícias.